Vamos falar de Vasco, a vitória sobre o Andrei por 4-0. Um bom início da Copa do Brasil. O adversário é frágil. Fiquem até o final, que vamos falar sobre tudo isso, né? Até porque a imprensa que vibra com o Flamengo vai destacar isso, como se o time da Gávea não sofrer desse ano, não ter sofrido para vencer times frágeis no Campeonato Carioca. Vamos falar sobre isso e também sobre o Andrei. Vocês ficavam xingando ele, se ele está a caminho de volta em São Januário. Vou explicar isso, vou fazer a análise do jogo, explicar isso ao retorno possível, quase certa, na chegada do camisa 8 após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco da Cidade com apoio do nosso Vasco, do Vasco Connection. Dá aquela moral ao nosso trabalho feito com carinho, né? Porque aqui é a voz da família vascaína, aqui todos TVs Vasco, o Clube da Inclusão, todos TVs. Bom, o Vasco não teve problemas, o Léo Jorginho foi um telespectador privilegiado da partida, dava para ele assistir a partida, pedia à comissão técnica pipoca e ficar uns 90 minutos tomando água, né, relaxado, porque o trem frágil demais, não deu nenhuma resistência. O Vasco venceu por 4-0, aliás. O Vasco poderia ter vencido de 8-0 com um caminhão de gols que perdeu o Pedro Raul. Não está lembrando o Pedro Raul do Goiás, não está lembrando o Pedro Raul do Botafogo, um cara que tem mostrado uma versão atualizada do Jardel. Quem é vascaíno das antigas lembra do Jardel, né, do título de 94, né, ele fez 2 gols na final sobre o Fluminense, mas é um cara, ele seria mais ídolo do Grêmio, né, depois dos gols do tricampeonato, ele irritou bastante a torcida, tanto que ele saiu para o Grêmio. Lá ele conseguiu se firmar e virar ídolo da torcida gaúcha. Mas no Vasco, ele irritava, era um cara que não tinha habilidade com a bola dos pés. Ele era um atacante que, desculpem, mas era um atacante que só resolvia na cabeça. No time do Grêmio, campeão da Libertadores de 95, Paulo Nunes, que era o ponta, atuava tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda, cruzava as bolas para o Jardel resolver. E tudo indica, nessa atual fase do Pedro Raul, está sendo mais ou menos isso. Contra o Botafogo, ele perdeu um gol, ele fez o segundo gol de cabeça, mas ainda no primeiro tempo, quando a partida estava 0-0, ele perdeu um gol inacreditável, mais difícil daquele que o David, pelo Flamengo, perdeu contra o Vasco. O David embaixo da trave, estou na trave. O Pedro Raul fez mais difícil, que isolou a bola. Eu não sei. Também não quero ser justo, porque tem vários fatores para um jogador atravessar uma má fase, problemas particulares, enfim, às vezes o jogador não se adapta ao esquema daquele treinador, mas um tipo de treino que não dá, que não encaixa com o estilo de jogo daquele atleta. Enfim, tem uma série de fatores que podem contribuir com um jogador viver uma má fase, né? Ou às vezes o jogador, eu vi o Pedro Raul ano passado pelo Goiás, vice-artilheiro do Brasileiro, viu o Pedro Raul no Botafogo. Era um cara que sabe fazer pivô, um cara que
Na melhor fase dele, ele ficava de cara com o gol converte. Ah, não é um Romário, um Roberto Dinamite. Cara, a gente não pode comparar jogador comum, né? Um bom com acima da média. Com cara que, como que eu vou comparar? Uma estrela acima. Eu acho que no caso do Pedro Raul, ele tem que treinar finalização. O Romário, quando ele fez a entrevista para o Casemiro, um abraço ao Casemiro, ele falou isso, ele odiava treinar, mas quando chegava nos clubes que ele defendia, Vasco, onde ele começou, depois PSV, Barcelona, Flamengo, voltou para o Vasco, depois foi com uns clubes lá, Valência, não lembro mais quantos que ele defendeu, voltou para o Vasco, teve uma passagem no Fluminense, voltou para o Vasco e sua carreira no Vasco. Mas ele falava, ele odiava treinar, mas quando chegava nos clubes, ficava treinando finalização. Eu só acho que ele esqueceu de mencionar quem foi fundamental para isso, o Antônio Lopes. Né, que o Antônio Lopes, quando viu o potencial dele ser centroavante, que até ele fala que no primeiro jogo que ele escalou, o Romário foi como ponta esquerda, por isso que ele teve a camisa 11, que só tinha a camisa 11, naquela época era de 1 a 11 os titulares, e ele acabou sendo a marca registrada do baixinho, e depois ele viu que ele tinha potencial para ser centroavante, que recuou um pouco o Roberto Dinamite, mas ele falou, ó, treina a finalização, o Romário reclamava, e depois ele agradeceu o Antônio Lopes. O Pedro Raul é esse cara finalizador. Não adianta pedir para ele recuar até o meio de campo, sair driblando, 2, 3, que ele não é esse tipo de jogador. E ele na intermediária sabe fazer o pivô para beneficiar quem sai de trás, mas é puramente finalizador. E na partida de hoje, até pela fragilidade do adversário, ele não pode reclamar que a bola não chegou nele. Só que, não sei o que aconteceu, não sei se ele não prestou atenção na posição do goleiro adversário, ou na posição, na direção do gol, antes de chutar, que ele perdeu. Bom, mas eu acho que o próprio Pedro Raul vai ter essa autocrítica, que ele precisa treinar mais finalização para ser o camisa 9, que ele foi contratado, que a torcida vascaína espera dele. Ainda ponho fé que o Pedro Raul será aquele goleador que nós esperamos, que a torcida vascaína tem tanto tempo que não tem um artilheiro, um atacante que a torcida confia. Bom, fica até difícil fazer maiores análises por causa da fragilidade do trem. Mas vimos pontos positivos naquele marcar sob pressão o adversário para forçar o adversário a errar. Os dois laterais apoiam muito bem, tanto o Pinto na esquerda quanto o Mita na direita. Hoje o adversário é tão frágil que não deu para ver se eles melhoraram o posicionamento do Vasco sem a bola, que é o maior problema deles. Mas, fora isso, o meio de campo funcionou muito bem. O Jair foi o dono do meio de campo. Gostei do Nenê deixar o Jair bater o quarto gol do Vasco, que ele sofreu pênalti, ele mesmo bateu e conferiu. Nenê, um senhor de 41 anos, você vê quando o jogador é craque, na essência da palavra, e se cuidar bem, tem uma longevidade. O Nenê com 41 anos, pode não ter o vigor de aguentar os 90 minutos, não tem. Mas, quando entra,
Ainda mostra jogadas geniais que pode resolver um golaço que ele marcou, o terceiro do Vasco. Eu achei que ele ia cruzar. Né? Foi jogada de escanteio, bola ensaiada, aí não vai dar efeito prático nenhum. E foi um golaço. Né? Parabéns ao Nenê, ele que marca os outros, que esteve muito bem na ponta esquerda, fez um belo gol, seu primeiro gol como profissional, que seja o primeiro de muitos, né? Mas, enfim, o Vasco está preparado para o Campeonato Brasileiro. Bom, o Campeonato Brasileiro é só time top, diria que ainda não. Precisa de reforçar? Precisa. Mas olha, só de ter goleado um time frágil no trem, mostra que o Vasco tem um time muito melhor nos últimos anos. Depois daquele time de 2011 até o meio de 2012, é o melhor. Tanto que de 2013 caiu, voltou em 2014, 2015 caiu de novo, ou seja, do Vasco Associação, depois de 2012, é o melhor time. Vai ser campeão, ainda precisa comer muito arroz e feijão para isso. Mas mostra potencial, um time titular bom, mas precisa, claro, reforçar o elenco, qualificar esse elenco para a restante da temporada. Não só o time titular, como um banco de reservas. Então é isso, galera. Valeu em si pela goleada. E, teoricamente, tudo indica que o adversário da segunda fase será um outro adversário frágil, que o Vasco faça valer a sua melhor qualidade técnica. Bom, sobre o Andrei, eu teve um certo um site de respeito de um grupo que ainda é o auge para os jornalistas da mídia tradicional, que é do Grupo Globo. Palmeiras desistiu do Andrei. Bom, pelo que eu estive apurando até antes da bola rolar, não houve, houve desistência, mas segundo o Globo Esporte, o Chelsea mudou as cláusulas do contrato que foram responsáveis dessa desistência. Não foi isso. Sempre a maior treta entre os Blues e o Verdão, entre o time inglês e o time paulista, foi que o Chelsea queria colocar, inclusive, no contrato que o Andrei teria que defender a seleção brasileira no Mundial Sub-20 e, se ele conseguisse a pontuação que falta para ele conseguir o visto de trabalho na Inglaterra, em junho, o Palmeiras tem que ceder. Né? Ele teria que voltar ao Chelsea. E o Palmeiras não queria ter a palavra final se vai ceder o Andrei ou se não vai ceder o André Santos. E queria que o Andrei jogasse pelo menos até o final do ano. Pô, a gente vai pagar um dinheiro para um empréstimo para o cara ficar 4 meses, contando com o Mundial Sub-20, ele só ia jogar pelo Palmeiras 4 meses. Bom, isso aí, então, o Blues não abre mão do Andrei disputar um Mundial Sub-20 e ele voltar para a Inglaterra quando ele for solicitado a voltar. Né? Ou seja, quando ele conseguir o tal visto do trabalho. Conseguir a pontuação para ter o visto no trabalho. E o Vasco já é mais maleável. Mas o Vasco falou, não, tudo bem, se ele for convocado pelo Ramon, ele vai defender a seleção no Mundial Sub-20 e ficou disposto a topar caso, após o Mundial Sub-20, o André já tenha a pontuação necessária para conseguir o visto do trabalho, ele
ir para a Inglaterra e sim defender o Chelsea. Bom, então é isso. Tudo indica agora que falta o quê? O Vasco acertar com a STAF no Andrei. Até quando antes da coletiva do Manu Cabasso, que a gente estive lá, o Paulo Brax, antes de começar a coletiva, falou com a gente e pediu para que a gente não gravasse, não registrasse. Eu até comecei, ele falou, não, sei se tinha filmagem, eu tive que respeitar. Ele tem que ser respeitado porque ele sempre solicita, sempre conselha com a gente. E ele falou isso, que havia sim uma notificação, que o Vasco tinha sim que ser ouvido antes de do Chelsea tentar negociar com outro clube. E o Vasco, ele deixou claro que o Vasco queria o Andrei. Bom, isso já me havia confiança que o Vasco, pelo menos, lutaria pelo jogador. Tudo indica que o garoto vai voltar à sua velha casa. Um bom filho, a velha casa se torna, né? Bom, até amanhã, com um pós-jogo, né, o nosso Desperta Vascaíno será a coletiva do técnico Maurício Barbieri falando sobre a goleada, sobre o trem. Até mais.